Olá pessoal, sou Daniela Aragão, pesquisadora de música, cantora, professora. Estou aqui hoje para entrevistar a grande cantora Ilana Valkov. Ela está em Portugal, a gente tem uma diferençazinha de fuso horário, aqui são 10 horas da manhã, lá são 2 horas da tarde. A Ilana está aqui já, eu vou chamá-la com muito prazer. Deixa eu vê-la aqui. Tá pegando Ah, o área. Márcio Alac, grande pianista. Que bacana, Márcio, querido. Beijinho para você, Márcio. Deixa eu pegar a Ilana aqui. Ilana. Pega aí. Oi, Ilana. Oi, tudo bem? Tudo bem? Entramos rápido, pensei que ia dar algum problema, mas Eu não deu, também, não. estava um pouco aqui sem saber se ia dar certo, acho que conseguimos. Conseguimos. E olha que foi o Edmoto aqui, ó. Nossa, peraí. Opa. Então, muito prazer ter você. Estou ouvindo você um tempão, encantada, principalmente com o seu primeiro disco, que é lindo, é Ai, primoroso, que bom. tem gravações belíssimas ali que você fez. Eu ouvi muito do Caetano, onde eu nasci, Passa um Rio, Uhum. arranjos, Milton, que você gravou, primoroso. A sua voz é muito bonita, é, somos da mesma idade, É, somos da mesma idade. E então acho muito, que muito. ouvimos as mesmas coisas, né, pelo As visto. referências são as mesmas, né? Eu gostei demais, assim. Ai, que E eu bom. começo assim, sempre faço a mesma pergunta para todos, que é como que começou a música na sua vida? Reporte lá seu momento de pequenininha, como que começou a florescer a música na sua vida? Uhum. Bom, meu pai, ele tocava piano. Então, ele e minha mãe, eles tinham todos esses álbuns de música brasileira, desde sempre, desde que eu nasci, já tinha esse repertório disponível em casa. E meu pai tocava e gostava que eu e a minha irmã a gente cantasse com ele. Então, era ali Bororó, Noel Rosa, várias coisas do repertório do João Gilberto. Eu lembro que ele me colocava assim em cima do piano. Eu era pequena, as perninhas ali Ah, balançando. E a gente cantava, assim, né? Esse repertório, não tinha essa coisa, ah, agora música de criança, não é. A gente tinha Arca de Noé e tal, mas a gente gostava do que estava disponível, assim, sabe? E eu lembro muito, assim, de vários discos que eu ouvi com os meus pais em casa. Às vezes eles chegavam do trabalho, assim, a gente deitava no chão e ficava ouvindo o disco novo do Chico, sei lá, tinha esses momentos assim de ouvir música, de parar para ouvir música. E daí, tanto pela família da minha mãe como pela família do meu pai, existia essa ideia de que seria importante estudar música clássica. E os meus primos todos já tinham estudado desde criança, e eu e a minha irmã, aos 8, 9, a gente nunca tinha estudado. Aí eu lembro que eu já me sentia um pouco velha assim para aprender música, porque eu não tinha estudado música clássica desde muito cedo e tal. Então eu sempre fui muito pelas artes, eu gostava de desenhar, eu fazia dança, eu fazia teatro, mas eu achava que para música eu já era velha. E daí eu fui fazer faculdade de arquitetura.
E eu Olha, comecei a fazer essa faculdade, assim, em menos de 6 meses eu já estava assim, não, eu preciso sair. Meu pai falou, tudo bem, filha, mas o que que você quer fazer? Eu falei, não sei muito bem ainda, pai, não sei se é artes plásticas, não sei se eu vou para o teatro. A minha mãe falou, pelo amor de Deus, não saia da faculdade. Ela fez, assim, um drama gigante, eu fiquei um pouquinho com medo de sair da faculdade. Então eu terminei a faculdade de arquitetura, mas lá pelo quarto ano, assim, eu lembro que eu tinha decidido, vou ser cantora. Até então eu ainda não sabia muito. Aí comecei a estudar música mais a sério, estudar técnica vocal. E aí quando eu terminei a faculdade, fui convidada para trabalhar numa revista de arquitetura, escrevendo sobre arquitetura. Então demorei um tempo para sair desse universo da arquitetura, mais uns 2 anos e pouco, até que eu fiquei só na música, cantando e dando aula de canto. E aí isso virou a minha vida, assim, né? Desde então, isso acho que é desde mais ou menos anos 2000, daí eu tô nesse caminho de nossa, cantar e dar aula de canto. você dá aula de canto, então, puxa, Dou preparou muita gente, faz preparação vocal mesmo, tudo mais. tudo mais, tudo mais. Quando tem gente que vai prestar vestibular, gente que só quer fazer aula para se divertir, tem gente que vai preparar um disco, tem gente que às vezes eu faço algum trabalho no estúdio também. Depende. Ah, já Que formei bacana. vários grupos também, também trabalhei com improvisação vocal. Essa história de ter feito parte do Barbatux lá no começo do grupo me Ah, despertou fala muito para sobre isso. coisa. é, eu adorava tudo que a gente fazia lá, mas o meu momento assim preferido era quando a gente fazia improviso. E aí eu fui estudar um pouco mais de improvisação vocal, já fiz vários cursos livres ao longo desses últimos anos, então muitas vezes eu dou também workshops de improvisação vocal, e mais com o propósito de, dos circle songs, assim, né? De improvisar juntos, de criar um ambiente seguro para todo mundo experimentar coisas, ganhar recursos musicais. Então, é um trabalho que envolve um pouco percepção musical, um pouco é, técnica vocal, e aí essa ideia de trabalhar esse espaço seguro para expressar a criatividade e a musicalidade, experimentar um pouco laboratório inocente, assim, de, Aham. de música, né? Bem que eu vejo, a sua voz é muito limpa, né? Isso eu observei muito, assim, muito limpa, muito cristalina mesmo. Isso tudo eu notei no seu canto, assim. Agora está explicado também. É, eu tenho prazer em estudar, então eu já fiz muitos cursos de voz, de lugares muito diferentes, assim, desde antroposofia, coisas de jazz, coisas de mais alternativas, assim, de trabalhos menos voltados para a técnica tradicional. Também fui estudar a técnica tradicional, eu sou curiosa, assim, porque eu gosto de experimentar, na verdade. E eu Mas, tenho. Pode falar. não, desculpa. Assim, alternativas, o quê? Técnicas alternativas de cuidado com a voz, você diria? De cuidados e de técnica vocal. Já fui, assim, muitos tipos de workshop. Por exemplo, teve uma vez a única vez que eu fui para os Estados Unidos, porque o que eu ia falar agora é isso, né? De uns anos para cá, desde 2007, eu comecei a estudar também yoga e Ayurveda. Aham, Hoje em dia, inclusive, eu aham, sou professora de yoga, é uma coisa que eu faço em paralelo, assim, essa coisa de dar aula de aham, música. Já fiz também alguns workshops de yoga para saúde vocal, fui juntando um pouco esses aham, universos. E a yoga me deu muita base para trabalhar também coisas na música e aham. na voz que eu nem poderia imaginar, mas que quando eu percebi, eu estava aplicando vários princípios da yoga e algumas coisas também que eu fui estabelecendo. Tá aí? Tá aí, Jair? Nossa senhora, eu tô com.
Isso, aí eu fui estabelecendo um pouco essa conexão entre yoga e a voz também. Mas, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui fazer um curso de Ayurveda e aproveitei que era na Carolina do Norte, e depois aproveitei para ir para Nova York. Fui, por exemplo, fazer um workshop com a Meredith Monk e o grupo dela, que é uma, é uma visão de voz, de música, de arte, assim, muito livre, né? Então, Uhum. por isso que eu digo, às vezes tem formas e formas, né, da gente explorar a Aham. voz e eu gosto de me colocar em situações novas e ganhar outras ferramentas, assim. E é interessante que, assim, eu não entendo bem, eu canto também, né? Mas eu fiz Aham, é, aula de voz só quando eu era bem garota, assim, tinha uns 16 anos e tal. uhum, Mas eu sou soprano. As sopranos, eu acho que uhum, elas perdem muito mais do que as contraltos. Perdem, assim, os agudos. Porque uhum, as contraltos, como elas perdem, mas elas têm um registro grave, não é tão uhum, nítido quanto as sopranos que perdem, né? Uma Gal Costa, por exemplo, que era uma soprano, uhum, né? Era bem explícito que a Gal perdeu de agudos, né? Agora, uma sim, Nana Caymmi, por exemplo, aham. tranquilo. É que tem várias formas de trabalhar a voz, né? Tem a questão hormonal que vai mudando mesmo, né? É, Não só o metabolismo, mas afeta a voz. Mas tem vários trabalhos que ajudam a gente a manter a extensão vocal e às vezes até ampliar, né? Dentro dessas pesquisas assim que eu falei, né? Eu fiz alguns workshops com professores da Roy Hart, que é uma escola que explora a voz de formas muito pouco é, tradicionais, assim, e é baseada na história de um senhor que eu esqueci o nome, que foi um senhor que ele escapou da guerra por um túnel. E aí, como foi uma fuga e muita gente estava procurando sobreviver naquela situação, ele ficou anos e anos depois de ter conseguido escapar, ouvindo aquelas vozes, muito atormentado, porque eram vozes muito de angústia, de gente, né, sobrevivendo a uma condição muito absurda, muito catastrófica. E ele, para se curar desse trauma e dessas vozes, ele começou a sonorizar, vocalizar aqueles sons que sim. tanto o Olha, atormentavam. E nisso, ele desenvolveu um trabalho que as pessoas ganhavam não sei quantas oitavas para o agudo e para o grave. Pessoas que você gente, olha assim, que tem essa voz minha falando, só que vai pegar um grave lá, ou um agudo super absurdo. nossa. E, e depois ele formou pessoas, outras pessoas ficaram interessadas Aham. em trabalhar com ele, e aí depois um desses discípulos assim abriu essa escola da Roy Hart, e tem muitos professores formados nesse método, e tem vários approaches, assim, você vai fazer um workshop com um professor, a pessoa aborda de um jeito, o outro é de outro, mas tem vários caminhos para trabalhar a voz, buscando esse extrapolar, né, do que a gente está habituado e ganhar espaços internos, né, de ressonância e de espectro de notas, de alturas que a gente alcança. Então, assim, eu acho que sim, às vezes quando a gente não trabalha a voz, pode ser que a voz vá naturalmente perdendo extensão, mas tem outras formas de cuidar da voz e experimentar coisas e manter essa saúde da voz. Por isso que eu digo, eu gosto de pesquisar e eu mesma vou me surpreendendo, né, com as coisas que as pessoas vão conquistando, assim. Tem muitas formas de trabalhar a voz e muitas formas de cuidar da saúde vocal. Imagino. E fala do primeiro disco, como é que foi a Primeiro disco. escolha, a seleção do repertório desse disco tão bonito, que foi um disco muito bem recebido, muito bem agraciado, porque ele traz músicas
clássicos ali, e ele tem uns arranjos muito bonitos, muito originais, assim. Eu gostei muito Ai, que daquele. bom. O Banguê, ele é um álbum assim que ele surgiu por causa dessa música que tem essa palavra, que é o Recife Cidade Lendária, do Capiba. Foi ouvindo essa canção que diz Recife Cidade Lendária, das pretas de engenho, cheirando a Banguê, que eu tirei Ai, essa Banguê. palavra dali porque eu fiquei pensando, o que que é esse Banguê? Eu não conhecia Banguê. E aí eu descobri que era o engenho da cana-de-açúcar. Eu falei, bom, então essas pretas cheirando a Banguê, é, esse perfume do Banguê, da cana-de-açúcar, esse perfume adocicado, ele trazia mais informações sobre essas pretas, né? Eram pretas escravizadas, eram pretas que trabalhavam na monocultura. E eu, pouco tempo antes de conhecer essa música, eu tinha vindo para a Europa pela primeira vez. E eu me lembro, assim, nitidamente de ter me sentido muito fora, assim, muito diferente de tudo. Apesar de ser neta de europeus, ter essa cara, né, de europeia, eu notei com clareza, assim, a diferença cultural que existia entre mim e essas pessoas que estavam aqui. Então, eu fiquei muito intrigada com isso. Eu falei, nossa, nós brasileiros, a gente carrega perfumes, carrega coisas, né, da nossa identidade. E aí eu fiquei com vontade de pesquisar que outros perfumes, além do Banguê, que outros perfumes a gente vai trazendo que são tão brasileiros. Então, o Banguê, esse disco é um pouco essa ideia de responder essa minha questão, sabe? Que mais, né? Que mais que a gente traz? E aí, por isso que tem, por exemplo, um fado, que é o Namorico da Rita, é, é um fado do repertório da Amália Rodrigues, que na verdade a gente fez numa versão meio cabo-verdiana, inspirada na coladeira, né? Que é um ritmo cabo-verdiano. Tem o Onde Eu Nasci Passa o Rio, do Caetano, mas esse Onde Eu Nasci Passa um Rio tá aí porque eu queria trazer algo que fosse inspirado, que tivesse um certo parentesco com o Alberto Caeiro, o heterônimo do Fernando Ah, Pessoa. Então ele entrou por conta olha, disso. Daí tem algumas canções que falam, né, sobre a questão da escravidão, tipo a estatuinha, né, do Edu Lobo com Gianfrancesco Guarnieri, que é uma música ele do, gravou do, isso. do Aí eles gravou e é do musical Arena Conta Zumbi de 65, né? É. E, e aí tem Leilão do Eco Tavares com Joraci Camargo, que também é uma música, como dizem aqui em Portugal, brutal. É uma música absurda. Acho que as umas primeiras 8 ou 10 vezes que eu ouvi essa música eu chorei, nem sei. Um dia eu finalmente consegui cantar sem chorar, mas é muito, muito, muito muito linda e muito triste, muito representativa, né, do que a gente tem no Brasil. Depois, o que que tem? Essa que você falou do Milton, né? Na verdade, o Milton gravou, mas é do Tavinho Moura com Fernando Brant, né? Que é É, como baixa chama? fé, Paixão e Fé, né? Que é aquela abaixo, procissão. É, catedral. Lindo isso. é lindo mesmo. Eu conheci essa música, antes de ouvir no Clube da Esquina, eu conheci com a Simone. Meus pais ouviam bastante Simone em casa. E é muito bonita a versão dela também. Essa época que ela gravou muita coisa, né, do Clube da Esquina. É, Então tem o Banguê é um pouco isso, né? Vontade de trazer umas histórias, uns cheiros, umas cores, né, dessa é. identidade brasileira. E esse, A prof- esse disco foi indicado à premiação, não foi? Então, na época, ele foi indicado no Prêmio da Música Brasileira por causa da música do Ginga com o Paulo César Pinheiro, que é a Procissão da Padroeira, era uma música inédita na época.
E daí entrou, concorreu a melhor canção, esse álbum. Você trabalhou com o Breno Ruiz, eu já entrevistei o Breno Ruiz. Ah, é? Ele é maravilhoso, O é Breno, a gente pianista. se conheceu. Ele é super pianista, super cantor, super compositor. A gente se conheceu em 2004, que o Dante Ozzetti, ele estava fazendo um evento no Café Piu Piu, convidando compositores. E aí Uhum. foi até curioso, porque eu, eu e o Dante, a gente fez uma música que a gente apresentou pela primeira vez nesse, nesse show, que eram vários shows, na verdade, não era sempre não foi um só, né? Mas cada edição tinha um grupo de compositores. Aí nesse dia que eu fui me apresentar e que a gente mostrou essa música, entre outras coisas, né? Aí eu conheci o Breno Ruiz. Só que quando eu ouvi o Breno, eu fiquei tão chocada com o trabalho dele. Na hora eu sabia, eu tinha certeza que eu ia querer cantar as coisas dele. Daí a gente fez alguns shows, nós dois, antes de Uhum. eu gravar qualquer coisa dele. Aí no Banguê entrou uma música, né, o Contradança, e depois no Acariciando entrou uma outra, que é o Viola de Cigano. Mas Hum. dá vontade de gravar muita coisa, né? Porque o Breno, meu Deus, uma mais linda que a outra. Nossa, eu sou apaixonada pelas coisas dele. E você foi premiada no Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, Ah, então, o né? Bangu é fruto desse prêmio. Ele é um projeto selecionado no edital, e aí que eu gravei meu primeiro álbum, porque até então eu sempre trabalhava com compositores, né? O mais constante foi o Eduardo Godinho, eu trabalhei com ele por 14 anos. Mas até então, Ah, eu nunca tinha gravado assim um álbum solo, né? O Banguê saiu desse prêmio do PROAC. e depois desse você gravou outro disco ou tá com esse ainda? Então, o Banguê eu gravei, foi lançado faz 15, vai fazer 16 anos agora. E, hum, e o Acariciando eu lancei no ano passado. Foi um disco que eu gravei aqui em Portugal com o Cristóvão Bastos, pianista Ah, carioca, quando ele veio para conheço muito, cá. sou meu amigo. Então, e aí a gente gravou esse disco no Porto. E aí a gente lançou no ano passado, em março do ano passado, mas como ele está no Rio e eu tô aqui em Lisboa, então não é tão simples, né, da gente fazer show É. e tudo. Só que aí a gente conseguiu fazer o nosso primeiro show, primeira vez que a gente se apresentou juntos, né, num palco, foi no mês passado aqui na Europa. A gente foi chamado para fazer o Festival de Choro de Paris. Então, lançamos o álbum finalmente, depois de um ano, exatamente um ano depois. Mas eu espero viajar mais. Ele vem para Portugal ainda em setembro, a gente vai apresentar aqui em Portugal. A gente vai se apresentar na semana que vem na Alemanha. E Nossa, bacana. espero levar, né, esse show para o Brasil. Quero muito, espero muito que Quando a que gente você foi consiga para ir. Portugal? Quando que você... Portugal faz mais ou menos 8 anos. Já faz um tempinho. Passa rápido, porque você tem que se adaptar, né? Essa coisa de mudar de país. Não sei se você já morou fora Não. alguma vez? Tem bastante coisa nova, né? Então é um tempo assim só para E é começar. legal, assim, você se adaptou fácil, assim. Como é que é a recepção dos portugueses à música brasileira? Você canta música portuguesa? Como é que é isso? Eu canto música brasileira. Eu adoro a música portuguesa, mas eu canto música brasileira. Continuo fazendo música brasileira. Aqui tem muito brasileiro. E tem muita música brasileira. Você vira e mexe, você vai num lugar, tá tocando música brasileira. Eles consomem bastante música brasileira. E como tem bastante brasileiro, também sempre tem eventos para brasileiros, shows de brasileiros, encontro entre músicos brasileiros de diferentes regiões. Isso é muito interessante, porque no Brasil a gente fica, né? Você é do Rio, né? Não, eu moro em Juiz de Fora, do lado do Rio. Ah, você mora. Ah, ok. Achei que você estivesse no Rio, não sei por quê. Enfim, então você está em Minas. Você mora em Aqui Lisboa?
Eu moro em Lisboa. Aqui você, Ah, quando você vê, você está fazendo música com gente de Natal, da Bahia, do Rio Grande aham, do Sul. É uma mistura, assim. aham. É um jeito curioso, assim, de cruzar pessoas que talvez no dia a dia, assim, em Eu São tenho Paulo, umas eu não teria amigas que moram em oportunidade. Portugal, mas elas moram em outra região aí de Portugal, um grupo que chama Lúdica Música. Lúdica Mas você não deve Música? conhecer. Ah, eu vou procurar. Elas, é um grupo. É um trio, é muito bom, já tem mais de 30 anos que existe. E eles Ah, moram, olha, acho que é no Porto, não sei. O Porto é lindo, lindo, lindo. É, eles são, eu já entrevistei eles até. Eles são muito bons. São duas moças e um rapaz. Ah, eu Eles vou são muitos procurar. anos de trabalho, tem uns 30 anos de trabalho eles. Ah, uau, ok, vou procurar. Mas que estão em Portugal não tem esse tempo todo, não. Deve ter mesmo Ah, tempo que estão você. juntos. Ok. É É. um, tem um, tem muita coisa acontecendo aqui. Lisboa é um lugar muito interessante, assim, porque tem muitas performances, tem muita coisa, cruzamento entre artistas de diferentes áreas, assim. Uhum. É uma cidade que tem bastante coisa para ver, bastante coisa para fazer, assim, em termos culturais. Muito rico estar Muito aqui. brasileiro, então, né? É Também, muito brasileiro, né? muito brasileiro, assim. Imagino. E com a pandemia, encheu mais de brasileiro, né? Eu não sei direito como é que foram esses movimentos, assim, mas tem bastante gente, especialmente nas principais capitais, nas principais cidades, né? Em Lisboa, em Porto, Braga, tem alguns polos, assim, que você vê muita Aham, gente. Você entra em qualquer lugar, parece que você ouve alguém falando o português do Brasil, que aqui eles falam que é o brasileiro, né? Você entra em qualquer lugar, você aham. ouve o brasileiro. Eu acho o português de Portugal difícil de entender. Eles. Ah, é. No começo também foi um pouquinho custoso. E aos poucos fui me acostumando, mas é fechado, né? Tem um, É. é. Agora, Mas eles é acham o nosso muito mais bonito, fácil, né? né? Como? Eles acham o nosso mais fácil, não acham? Eles acham que a gente canta, que a gente fala fazendo melodia. E eu, eu acho que eles, assim, o jeito, né, que a gente articula, para eles fica um pouco explicado demais, né? Se a gente vai falar, eu não sei se eu sei imitar direito, mas a gente fala Carolina, Carolina, Que lindo. Carolina, Teresa, Que lindo. Teresa, não sei, nem sei falar, não consigo. Mas a sensação que dá é que tem uma consoante, tem mais peso. A gente tem que falar sílaba por sílaba e às vezes eles estão aproximando um pouco. Mas também Lisboa e Portugal, né, em geral, foi ocupado tantas vezes por tantos povos, assim, a história é muito rica. É. Inclusive, tem uma coisa aqui em Lisboa, assim, é um site que chama Lisboa Romana, que aí você conhece vários monumentos, várias ruínas, assim, que estão indicadas no site. Você pode fazer o circuito de conhecer Lisboa passando pelas principais ruínas romanas. Tem muita história ali Nossa, nesse que site. bacana. Tem muita coisa aqui. É uma cidade, assim, tem muito, muito por ser desbravada, assim, que quando você vem, tem várias camadas, assim. Tem a Lisboa lusófona, né? Tem várias instituições e restaurantes e lugares onde você conhece um pouco mais da África. Eu fui no É, Festival de Cinema há uhum, 20 anos atrás, chamava uhum. Cineporte, que era de países de língua portuguesa que eu trabalhei. Uhum. E era em Lagos, no Algarve. Ah, sei, uau, é lindo, né? É Lagos. lindo. Aí depois, foram 15 dias. Aí depois eu fui em Lisboa, mas em Lisboa eu só fiquei 3 dias. Aí não conheci quase nada. Ah, Eu fiquei no Algarve mesmo. o Algarve é lindo demais. Lindo demais. Então, eu fiz esse show no Algarve, foi
está no fim de semana passado, foi a primeira vez depois de tantos anos que eu apresentei o Banguê, Ah, porque como o Banguê completou 15 anos, no ano passado, quando eu lancei o Acariciando, eu acabei não fazendo muita festa, assim, sabe? Então, esse ano eu já comecei com esse show, do Banguê, e foi delicioso retomar esse repertório, e foi justamente lá no Algarve, foi no Olhão. E é também um lugar super bonito, cheio de rias, assim, bem, bem nossa, bonito. maravilha. E quais são os seus planos agora? O que você está vindo para trazer, está Próximos planejando, está passos. fazendo, os próximos passos? Então, a gente ainda tem esse projeto, né, do Acariciando. Ele vai a passos lentos, porque como eu estou aqui e o Cristóvão está no Brasil, não é tão fácil, né, a gente conseguir apresentar assim esse show, mas agora a ideia é fazer cada vez mais apresentações do Acariciando. Eu tenho também duas ideias para discos na minha cabeça e eu preciso trabalhar nelas assim para poder fazer um novo álbum. Mas tem duas coisas para serem lançadas. Uma é algo que eu estou criando junto com o Dante Ozzetti. Essa música que eu mencionei, que a gente fez em 2004, a gente nunca lançou. Então agora a gente está. Eu gravei já a voz, ele já gravou os violões, a gente está terminando colocar alguns outros instrumentos numa das faixas e daqui a pouco vai para mixagem, masterização e a gente, não sei se ainda é esse ano, mas provavelmente esse ano a gente ainda lança um EP. Depois eu tenho também um single para lançar com o Breno Ruiz, que a gente precisa trabalhar nisso, mas precisa ver a próxima vez que eu for ao Brasil, porque a gente gravou em piano e voz, mas talvez a gente vá ainda colocar mais coisas. Então, tem algumas coisas, não é álbum, né? Um projeto, são dois projetos assim com Aham, mais pontuais, coisas mais curtas, porque também quando eu fui ao Brasil as últimas vezes, eu não tive tempo para fazer uma coisa assim mais pensada, e tudo mais, foi o possível, assim, encontros mais curtos, mas uhum. com coisas boas, coisas boas para os próximos tempos, assim. Surpresas, não vou contar muito, mas assim, o que a gente gravou, né? Mas já vai, a gente vai lançar, né? Eu e o Breno e eu e o Dante, a gente vai ter umas coisinhas novas. Maravilha. Querido, muito, muito obrigada. E eu tenho uma última perguntinha, que é Hum. pode responder com qualquer coisa assim que você quiser, um poema, uma frase. O que que é a música para a sua vida? Ui, eu acho que eu só tá me vendo uma coisa, na verdade, nesse momento, que acho que é a Ilana de dentro, essa é a Ilana mais profunda. Lindo aí. É. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, é um prazer estar aqui Prazer e enorme. espero que a gente se cruze, então, próxima Eu vez que eu também for ao espero. Brasil. E, eu vou te mandando as coisas novas também. Tá, manda sim. E olha só, Queria, não fala. queria também conhecer o seu trabalho sobre a Sueli Então, Costa, meu né? trabalho está no Spotify, está no Deezer, qualquer um, tá todinho lá, o disco todo, é um disco bonito. Mas você fez Com também um estudo, não foi isso? Um isso, trabalho. fiz o mestrado. O mestrado não tá online, não. Porque é da época antiga, tem 20 e tantos anos. Mas você tem isso Isso é gratuito. digitalizado? Eu queria muito ler seu trabalho, eu fiquei curiosa para Eu, conhecer. só que eu não tenho, eu tenho que digitalizar isso. Foi o Cacaso, na verdade, que eu fiz. Aí tem um capítulo que tem uma parte de Sueli.
O que Ah, eu tenho uau, que terminado acaso. é a dissertação a tese de doutorado sobre Adriana Calcanhoto. Aham. Eu tenho. Ah, Tô, uau. Ah, aí eu então posso tá. Eu te vou mandar escrever para você para a gente ir falando. da tese da Adriana. Mas Vou querer o meu canal, conhecer. você vai gostar de ver, meu canal da Fernanda Prosa, que vai entrar a sua entrevista, que tem o Breno, tem, tem Joyce, tem muita gente que eu entrevistei. Tem a Laíde Costa, tem Naozete, tem Eu vi muita gente. algumas. Eu vi a Laís, vi a Ná. Eu vou procurar o Tem Breno muita. e quem mais que Breno, você falou? Era. Tem o Cristóvão, tem o Gil Ai, que Esperanzeta, bom. tem o Leandro Braga, tem muita Uau. gente. Eu Ah, quero que que ela mais lindo. um livro, mas tem que mandar para o projeto, né? Faz bem, um bom projeto. Né? Boa. Que Aí lindo. daqui a pouco vou mandar para lá, o pessoal ver, me ajuda a divulgar, é Uhum. sempre bom. Ah, Que Alcides, bom. eu vou ter Olha, que entrevistar parabéns também. por tudo. Super lindo que você está Tá? fazendo. Beijão, querida. Beijão, super obrigada, viu? Nada. Até breve. Beijo, Alcides.